Microfone aberto. Entrevista com convidados. Bom dia, e você contar a sua história com os ouvintes da Rádio Ritmo FM. Grande prazer. Digo mesmo também, ainda mais essa jornalista que é você, que eu conheço há muito tempo, essa rádio também, que é de um grande amigo meu, né, que é o Marcelo, então fico super feliz também. Prazer todo nosso receber você aqui. Estamos remotamente falando, via satélite, você nos Estados Unidos, eu aqui na minha casa, isolamento social, com a questão da pandemia, infelizmente, e ao mesmo tempo compartilhando esse bate-papo, que com certeza vai ser muito especial. Cauã, você começou o futebol aqui no município de Santo Antônio de Pádua. Com que idade? Hoje você está nos Estados Unidos, está jogando pelo clube... Sim. E qual é mesmo o estado que você está hoje aí? Estou no estado de Nova Jersey, yeah. Sim, sim. Conta pra gente, Cauã, antes de começar esse bate-papo, conta pra gente o seu início de carreira aqui em Santo Antônio de Pádua. Imagino que com muita dificuldade, porque sonhar não custa nada, mas realizar é sempre um grande desafio. E você é um garoto jovem que começou em Pádua e hoje está nos Estados Unidos. Conta essa história pra gente, bem detalhadamente. Bom, eu comecei o futebol novo, né? Na verdade, futebol está no sangue da minha família, então eu decidi seguir os mesmos passos. Eu comecei bem novo no futebol, comecei jogando com uns 7 anos, mas quando eu comecei a jogar futebol de verdade, assim, de futsal, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, que aí eu peguei grandes pessoas, assim, como técnicos, como o Marcelo Ávila, que me ensinou muita coisa. Peguei o Jimmy também, que está em Pádua, mas meu futebol começou a se desenvolver mesmo, assim, com uns 9 anos a 10 anos de idade. Foi quando eu subi do futsal ao campo. Peguei o Luiz Cláudio, que já foi o técnico do Paduano. Peguei grandes pessoas, assim como o Ski também. E foi aí que meu futebol começou a desenvolver, né? Foi aí que pessoas chegavam em mim e falavam que eu tinha um talento a mais. E eu também, o sangue de ser jogador sempre teve no meu sangue. Então eu tentava dar vida nos jogos, dar raça, poder fazer o meu melhor. Porque se faz o seu melhor, o sonho consegue se realizar mais rápido. Com certeza. E você tem que falar do seu pai, né, com maior apoio, também técnico. Conta essa história pra gente aí no Paduano, nos campos do Santo Antônio de Pádua. O pai é um grande incentivador, né? Bom, meu pai começou pelo meu irmão, então eu sempre vi meu irmão fazer testes em clubes, meu irmão se destacando assim, e depois, quando eu fiz 10 anos, eu comecei a me destacar, e foi aí que meu pai começou a me ajudar, porque meu pai foi técnico do Paduano, teve títulos pelo Paduano, venceu o Fluminense, sim, comandando o Paduano, e meu pai, vamos dizer que ele é a pessoa que me praticamente faz ser quem eu sou hoje. Ele me deixa com o físico em dia, ele me ajuda na alimentação, ele basicamente me ajuda no mundo do esporte, porque é a paixão dele e também é a minha paixão. Então, tento dar o máximo de orgulho para ele, assim, no mundo do futebol, já que ele me ajudou. Com toda certeza. Hoje você está com quantos anos, Cauã? Bom, hoje eu tô com 16 anos. Então, você começou com 9 anos, isso foi no ano de... Bom, foi mais ou menos com 2012, sim, mais ou menos. Eu já tinha a paixão pelo futebol, mas Sim. com 2014, assim, meu futebol começou de verdade. Bacana. E quando surgiu a ideia de você, antes de você ir para os Estados Unidos, que é onde você está hoje, você passou por um clube aqui no Rio de Janeiro. Conta essa história pra gente, como surgiu essa oportunidade. Bom, como eu disse, o Luiz Cláudio foi meu técnico e ele tinha uma escolinha e eu jogava na escolinha dele. Eu me destacava nos jogos, sempre dava a minha vida o máximo que ele pudesse me olhar e eu dei a sorte que ele tinha o conhecimento com pessoas do Fluminense e foi aí que surgiu a oportunidade de eu fazer um teste com 10 anos de idade, um teste no Rio. E muita gente não sabe, mas o Fluminense é o time que eu torço desde que eu nasci, assim, que eu me entendo por gente. Então, quando eu soube que eu ia fazer o teste no Fluminense, foi, muito orgulhoso, assim. Eu me dei o meu máximo, saí, sim, da minha família, tive que deixar eles. Foi aí que eu fiz um teste. Depois de um mês, eu recebi a resposta que eu passei. Foi desde aí que tudo começou e
por causa disso eu estou aqui hoje. Isso na cabeça de um garoto de 9, 10 anos, você tinha noção do que era naquele momento, você ir para o Fluminense, você tinha essa... Ou foi assim, acontecendo, e a ficha foi caindo? Como foi isso? Bom, basicamente, você sempre tem um sonho de ser jogador de futebol, mas quando você está no caminho certo, é meio que difícil da ficha cair. E eu tinha ajuda de médicos, psicólogos, ajuda de todos os profissionais possíveis perto de mim assim no futebol. Então, basicamente a ficha foi caindo ao longo do tempo. E aí que eu fui começar a ver que eu estava numa das melhores bases que tem hoje em dia. E você joga como goleiro. Então, só para Sim. recapitular, o pessoal que está ligando o rádio agora na Rádio Ritmo, hoje dentro do programa Microfone Aberto, tá engasgando de emoção aqui, viu, Cauã? De 9 às 10 da manhã, na Rádio Ritmo, todo sábado, recebendo o Cauã, um jovem atleta, ele que é goleiro. Atualmente ele é goleiro pelo clube Dean of Lions, está correta a pronúncia? Na cidade de New York, Estados Unidos, e Nova Jersey. É isso? Está correto. Então, vale lembrar para os ouvintes também, Cauã, como a gente está falando via satélite, vai chegar um momento que eu posso atropelar você por causa do timezinho. Você fala e eu rebato, né? Mas hoje a internet está bacana, eu acho que vai dar para a gente continuar nosso bate-papo aqui de uma maneira bem tranquila. Aí você estava no Fluminense, com todo esse aparato, esse suporte, a ficha foi caindo. Você ficou quanto tempo no Fluminense? Bom, eu fiquei basicamente dos meus 10 aos 14, quando eu completei 14 anos de idade. Eu tive uma lesão que eu acho que foi uma das piores que eu tenho como atleta ainda, e aí veio a notícia que eu ia vir a sair do Fluminense. Então, basicamente foram dos 10 aos 14 anos de idade. Aí do Fluminense, qual foi o próximo passo aqui no Brasil? Bom, eu recebi basicamente muitas propostas de clubes que vamos dizer que é nível do Fluminense, como a do Flamengo, a do Botafogo, do Vasco e de times que fora do Rio. Mas basicamente eu tive uma passagem pelo Botafogo. Pelo Botafogo eu passei, mas a estrutura deles era um pouco abaixo. Depois fui para o Flamengo. O Flamengo eu acho que é um dos times mais fortes que eu conheço. Eu sou fluminense, mas eu gosto do Flamengo, gosto pela estrutura que eles tinham. Mas basicamente um sonho de vir para os Estados Unidos já era desde pequeno. Foi aí que eu decidi largar os times de lá e poder vir para os Estados Unidos. Tudo muito rápido na sua carreira até aqui, né? Está sendo muito rápido. Né? Você começou aos 9 anos, no estopinho de Santa Bonifaca, como você já contou para a gente aqui. Aí foi para o Fluminense. O Fluminense passou pelo Botafogo e ainda teve o Flamengo, que é Teve a passagem. Um grande clube. E no Flamengo, por que não continuou no Flamengo? Nesse meio tempo, o que aconteceu? Bom, a do Flamengo foi uma das bases que eu mais gostei. Meu pai já estava nos Estados Unidos na época. Eu fiz muitos amigos. Aliás, os moleques do Ninho que morreu eram meus amigos. Eu compartilhei campo com eles. Então... Você está relembrando aquele acidente que aconteceu no Ninho do Urubu. Sim, eu fiquei no mesmo quarto que pegou fogo. Então, eu perdi grandes amigos também. Então, jogar no Flamengo eu acho que é sonho de qualquer um. Mas eu acho que o meu maior sonho era poder ser reconhecido fora do meu país. É lógico que eu também tenho orgulho de ser conhecido um pouco aí. Mas acho que a decisão foi um pouco fácil, porque meu pai já estava aqui. E era um sonho de moleque jogar aqui. Então, acho que eu não consegui pensar duas vezes. Mas é um sonho um dia jogar no Flamengo também. Já que você tocou nesse fato aí, da tragédia, né, quando houve aquele incêndio lá no Ninho do Urubu, foram 9 ou 10 jovens que faleceram. Está bem lembrado? Assim, São 10 jovens. Se eu não me engano, são 10 que morreram. A partir do momento que você saiu de lá, quanto tempo depois aconteceu esse acidente do Ninho do Urubu? Flamengo? Bom, quando aconteceu, basicamente, eu já estava aqui. Se eu não me engano, completou mais de um ano que aconteceu esse fato. Então, foram grandes atletas que deixaram o futebol, mas eu tenho certeza que eles deixaram muito orgulho também para a gente. Mas, se eu não me engano, completaram, sim, mais de um ano que já aconteceu isso. E eu já estava aqui, sim. Lamentável, né? Que sorte sua, graças a Deus.
Mas enquanto você esteve lá, correu tudo bem, o suporte era importante, eu tinha algumas lacunas ainda que não eram muito legais, assim, vocês estavam começando. Bom, o Flamengo tem e teve ajuda de profissionais grandes, como eu disse, pessoas que ajudam na alimentação, médicos, psicólogos, mas eles tinham um erro, que era aonde a gente ficava, onde os jogadores dormiam, que é tudo basicamente de plástico, tipo, se pegasse fogo não tinha como sair realmente, e foi isso que acabou acontecendo. Muitos garotos ficam no quarto, basicamente são 5 basicamente em cada quarto, e acabou que quando pegou fogo, infelizmente alguns já estavam dormindo e não pôde conseguir sair. Então eu acho que o único erro da base do Flamengo é isso, a estrutura onde a gente dormia. Acho que é o único erro que eu consigo ver assim hoje. Faz parte da sua história, né? É uma página que você tem para contar uma experiência, um lugar onde você passou, onde infelizmente morreram 10 jovens, mas bola para frente, a vida que segue. Vamos retomar a sua história, a parte realmente positiva, boa, brilhante. Você chegou nos Estados Unidos há quanto tempo mesmo? Para completar 2 anos que eu estou aqui, eu cheguei com 14 anos de idade mesmo, completei 14 aqui, e hoje tenho 16. Em julho faz 2 anos que eu completo que eu estou aqui. Graças a Deus, me adaptei a esse país. É um país que hoje em dia que eu falo que eu amo ele, mas é lógico que eu não nasci aqui. Então, basicamente, o Brasil sempre vai estar aqui no meu coração e é onde que algum dia eu quero voltar, né? É isso que a gente falou agora. O grande sonho de todo atleta, quando vai para fora, é voltar para o seu país e brilhar aqui também, né? Como aconteceu já com várias estrelas do futebol brasileiro. E Deus quiser vai acontecer com você, tá? No caminho das estrelas. Cauã, antes de você começar no atual clube, que é o The Off Lions, né? Perdão. Você passou por outro clube aí? Como foi essa história? Bom, eu tive uma passagem um pouco não muito rápida, alguns meses que eu passei. Passei no Red Bull, que é um time dos mais famosos aqui no nosso campeonato. Eu tive uma passagem que é um clube muito bom, com grandes atletas habilidosos. Hoje em dia eu tenho bastante contato lá. É uma base que eu posso falar que é igual a do Fluminense. É uma base muito forte, com grandes atletas. Então, quando eu cheguei aqui, o Red Bull foi onde que começou assim, o meu futebol nos Estados Unidos. E essa experiência no atual clube, conta pra gente como foi o início, as etapas, e depois de contar detalhes dessa história no atual clube, já tem títulos aí, né, importantíssimos. Tem. Basicamente, antes também de eu chegar no Dana Lions, eu passei pelo time rival do Dana Lions, que é o Ironbound. Eu joguei 10 jogos e acho que foi os 10 jogos mais perfeitos que eu tive, que foi 10 jogos e nenhum gol. E acabou que o time rival, um técnico, acabou me chamando e eu não pensei 2 vezes porque no Dana Lions eu já tinha amigos de algum tempo. Então, eu decidi, né, assinar com o Dana Lions e foi onde que tudo começou. Pelo time que eu estou hoje em dia, que vai completar 1 ano mais ou menos. Acabou sendo uma estratégia. Você provocou que você era bom exatamente no time adversário e acabou agora jogando. Acabou que teve confusões com esse detalhe de mudança de clube, já que é rival, mas a gente conseguiu acertar tudo e, graças a Deus, eu tô no time que eu gosto. E você acaba ficando no foco, né? O cara que foi do time rival hoje está batendo mal bolão como goleiro. E conta pra gente agora sobre a conquista aí no Campeonato Estadual e Campeonato Nacional de 2019. O que significou exatamente esse campeonato? Bom, são campeonatos que acho que os mais difíceis que tem aqui. Eu vou começar pelo Nacional, que o meu time vai fazer 50 anos que existe e jamais teve esse título. Então, eu acho que quando a gente foi à viagem do Nacional, que o time todo estava focado, que a gente pegou o avião, foi viajar, todo mundo já no foco e sabendo que tinha que ser campeão, eu acho que isso começou a dar a gente a mais força. E o Nacional são os melhores times dos Estados Unidos, competindo com o time dos melhores estados. Então, basicamente, quando a gente começou a jogar e começou a vencer,
começou a pensar que a gente podia ser campeão, eu acho que foi um orgulho. Graças a Deus, Deus deu o título a gente. Então, batemos um sonho do clube, que é ser campeão nacional. Eu fiquei muito orgulhoso, né? Porque há 50 anos que o time não ganha, eu pude estar dentro de campo fazendo isso com meus amigos. E o estadual, basicamente, quem fosse campeão do estadual ia ao nacional. Então, fomos campeões de um, conseguimos ser campeões de outro. Então, foi um dos títulos que eu mais tenho orgulho hoje em dia, sim. Sim. Então, há quanto tempo o clube não tinha conquistado esse prêmio de campeão estadual e nacional? O time vai fazer 50 anos que existe, e jamais teve esse título que é o nacional. Foi o primeiro com você? Foi. Uau, que importância tem na sua carreira isso. Com certeza. Parabéns, maravilhoso. Agora, já que você está falando aí no campeonato, quero ver, e as pessoas que vão nos assistir pela internet também através da Rádio Ritmo, www.ritmo104.com.br, também no Facebook da rádio, que é FM Pada, vão poder ver os seus troféus aí. Mostra pra gente, por favor. Bom, essa é a medalha mais importante que eu tenho, que é o nacional. Deixa ela bem paradinha. Coloca, já tá no reflexo. Tira um pouquinho. Tá dando. Ela dá reflexo. É uma medalha que eu guardo com muita importância. Um pouco de medo, assim. Eu acho que eu não deixo ninguém chegar muito perto. Coloca ela no pescoço. Coloca, por favor. Linda, linda. Assim todo mundo vai poder ver essa grande conquista do Cauã Brum como goleiro atual, goleiro titular, né? Titular hoje no clube de Off Lions. Bom, e a medalha do estadual, é lógico que eu não podia deixar de pegar ela também, porque foi onde que tudo começou. Eu não sei se vai conseguir ver por causa da luz, né? Coloca mais pertinho um pouquinho o reflexo. Ela é maravilhosa, é linda. É uma medalha que tem muita importância também. Basicamente, eu tenho... No pescoço. Maravilhosa. Tem que mostrar mesmo. Orgulho para todos nós aqui. Paduanos, sua família, assistindo, enfim. E para completar, eu fui campeão nacional, estadual, e é lógico que eu não podia deixar de ser campeão pela minha cidade, que eu também tenho essa medalha, que é campeão da cidade, e aqui nela tem um gol, que é basicamente honrar o goleiro que eu fui nos jogos, né? Então Sim. essa também é muito importante. Lembrando que você está na cidade... Newark. E basicamente... diretamente dos Estados Unidos para a Rádio Ritmo FM. Que prazer, que honra, viu? 16 anos construindo essa carreira fantástica, Cauã. Orgulho para sua família, para sua mãe, para seu pai, família Brum, e também para o vovô lá perto de Barra Mansa, em Volta Redonda, né? Com certeza. Basicamente, eu também tenho um papel muito importante que eu recebi, que foi uma honra, que foi o segundo melhor goleiro do meu estado, que é um estado que tem milhões de pessoas. Eu pude ganhar esse papel, o meu nome nele, um certificado, que eu guardo também com todo medo possível. Goleiro número 1. Basicamente, eu fui número 2 do estado e 1 da minha cidade. Então, basicamente, hoje em dia eu tô como o melhor da minha cidade, né? E segundo do estado. Eu tenho muitas coisas guardadas como títulos assim, mas eu acho que essas foram as mais importantes que eu tive até hoje. Maravilhosas, parabéns mesmo. Olá, você vê a importância do futebol na vida dos jovens, como também fator formador na educação. Muitos jovens não têm a oportunidade que você está tendo, mas a autoestima acaba sendo bastante elevada, e isso ajuda na vida como um todo, independente de seguir carreira no futebol. Como você vê isso e o que falta no Brasil para que os jovens, principalmente os mais pobres, tenham essa oportunidade? Isso no âmbito, assim, federal, do governo mesmo, né? Como você olha isso? Bom, eu vou começar falando daqui. Aqui
a gente tem a ajuda de todos, não importa o esporte. Aqui, se você quiser fazer um esporte independente de futebol ou qualquer esporte, você tem ajuda de todos por perto. Então, aqui acaba ficando mais fácil. Mas eu acho que aí falta ajuda de muitas coisas, assim. Acho que falta ajuda financeira nas coisas, porque tem moleques vamos dizer que, de vilas, né? Que não tem uma condição de fazer um jogo, se não for na cidade dele, não tem a condição de comprar o material possível, porque, infelizmente, é caro. Eu acho que se a gente tivesse mais ajuda de pessoas em cima, mas não só do futebol, como de todos os esportes, que é importante, eu acho que a gente já revela jogadores que são os melhores do mundo. Com ajudas assim, a gente ia achar muito mais jogadores importantes assim. E é lógico que ia tirar moleques da vida que não é a certa e ia colocar na vida do esporte, que é uma vida que ensina você muitas coisas. E então eu acho que falta ajuda assim, financeira assim, para pessoas que não têm a condição. Aí nos Estados Unidos, como que eles estimulam em relação às notas escolares? Tem alguma cobrança nesse sentido? Ou você é livre para a vida curricular, para a vida escolar, independente, existe um acompanhamento para te incentivar a fazer uma boa escola? Bom, aqui é a mesma coisa que quando eu joguei no Fluminense. Tem pessoas que acompanham essas notas. Se você está com nota baixa, o coach da gente assim liga, conversa com a gente, porque não adianta você estar bom no futebol, estar ruim na escola, porque a escola também é muito importante. Então, basicamente, tem sim pessoais no nosso pé, falando que é importante ter notas boas. Então, basicamente, eu tento manter minha vida boa na escola e boa no futebol, que aí acaba que eu fico tranquilo com tudo e fico com uma mente mais limpa e mais segura para poder fazer meus jogos. Mas chega ao ponto deles pedirem seu boletim escolar para acompanhar ou não? Eles nem precisam pedir, porque os meus técnicos estão de acordo com a escola. Então, se a minha nota está ruim, a escola liga. Então, esse acompanhamento já é da escola com o meu clube. Dado já a integração escola-esporte. Sim. Muito importante. Muito importante. A questão da adaptação. Saí do Brasil, você não sabia falar inglês, não, enfim. Como é que foi essa adaptação numa nova cultura? Enfim, conta pra gente. Bom, a adaptação foi um pouco difícil. Aqui nos Estados Unidos eu só tenho meu pai. Então, basicamente ficou um pouco difícil, porque eu não tinha a língua, eu não tinha amigos, eu não sabia a minha escola ainda. Então, basicamente... Como é que tá o inglês? Também, o inglês hoje em dia, graças a Deus, pelo meu clube, basicamente você tem inglês, tá muito bem, mas antigamente eu não sabia nada de inglês, então eu tive que fazer amigos, eu tive que pedir muita ajuda assim dos meus amigos, que alguns falam português. Então, basicamente, a minha adaptação foi um pouco, vamos dizer que lenta, mas hoje em dia eu consigo levar isso de boa. Então, antigamente foi um pouco difícil, mas hoje em dia eu acho que é um dos países que eu mais amo na minha vida. Minha vida está muito bem, assim, quanto no futebol, quanto no estudo, quanto com amigos. Então, hoje eu tenho uma vida muito bacana aqui nos Estados Unidos. Que ótimo. Amigos aí e amigos no Brasil. Como você lida com a questão da saudade, do bate-papo, pessoalmente, né? Através da internet, logicamente, isso facilita, mas não é igual você estar na mesa, comendo uma pizza, batendo papo com os amigos, com a família. Como é que você lida com isso? Já está há 2 anos aí, é muito fácil, não é, cara? Bom, 2 anos eu acho que é muita coisa sem ver as pessoas que você mais ama. Tem muita pessoa que está aí ainda que é uma das pessoas que eu mais amo, meus amigos, minha família. A saudade, é lógico que ela vem, mas desde pequeno eu tenho que ter uma cabeça que eu não posso sentir saudades, ainda mais que eu estou muito longe. Então eu tenho que sempre manter o foco, mas é lógico que dá saudade. Então eu ligo, às vezes eu mando mensagem. Eu acho que a única solução que eu estou aqui é ligar. Então dá saudade sim, mas a gente tem que ir levando, porque não tem outro jeito, né? Então, com certeza. Que bom que temos a internet. Com certeza. Mais difícil sem internet. E o orgulho para a mamãe Vanessa, Getúlio, Babão, sempre falando muito bem de você.
Isso é um apoio fundamental, apoio da família, né? Bom, com certeza, eu tenho não só a ajuda psicológica do Getúlio e da minha mãe, né? Que eu tenho uma ajuda de toda a minha família, dos meus tios, das minhas tias, dos meus amigos assim mais próximos. Então, acaba ficando mais fácil, né? E falando em mãe, né? Domingo é Dia das Mães. Então, aliás, eu dedicar um feliz Dia das Mães não só para mim, como todas as mães que foram importantes. Então, eu tenho que falar pela minha mãe, pelas minhas duas avós e pela minha tia Eliane, mas não só como minha tia, como todas que me ajudaram muito. Então, um feliz Dia das Mães também. Muito bem lembrado. Aproveito para também desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães, inclusive para suas mamães, né? Mamãe, Todas assim me ajudaram muito. maravilhoso. Cauã, daqui para frente, qual seria o próximo grande passo? Você já está feliz, satisfeito no clube, mas sonhar sempre é um passo além. Qual seria esse passo a partir de hoje? Deixa eu passar esse plano. Eu, como jogador do Tenerife Lions, eu estou muito feliz no clube, mas eu tenho o sonho, sim, de voltar ao Red Bull e já converso com algumas pessoas, porque é um time gigante, é um time da minha cidade que é conhecido nos Estados Unidos todo, mas não só como nos Estados Unidos, como outros países. Então, futuramente eu possa retornar ao Red Bull, mas hoje em dia eu não penso nisso. Hoje em dia eu estou muito feliz no Tenerife Lions, conquistando muitos títulos. Tenho meus amigos que hoje em dia são minha família do futebol, meus técnicos que são muito importantes. Então, basicamente, hoje em dia eu só penso em ajudar o Tenerife Lions com tudo possível, que é os títulos e as partidas boas. Isso. É importante. Valorizar o clube que você está é fundamental, né? É a sua casa hoje, pelo falando. Ser muito grato é uma atividade muito importante. Além do Red Bull e do clube de Lions, quais outros clubes fortes da sua cidade você está aí? Bom, meu campeonato da minha cidade tem muitos times fortes, como Red Bull, Las Vegas, New York City, que é o time de Nova York, que é uma das cidades mais conhecidas que tem no mundo, e vários outros grandes clubes, como cidades de Washington. Então, se alguém quiser saber, é só colocar MLS, que tem todos os times conhecidos. Tem um time que o Kaká jogou, que é o Orlando. Então, são times muito conhecidos aqui nos Estados Unidos. Bacana. Tem um gato aqui querendo invadir a nossa cena. Hoje está um barulhinho aqui. Gatão, fica roubando a cena. Esse outro. Do Kaká. O Kaká, ele atuou em qual time mesmo aí? Orlando. Sim, um grande clube. Grande clube e grande honra para o clube, né? De receber o Kaká jogando, que foram um dos grandes atletas que é do nosso país. Então, esse país aqui, a gente é muito conhecido no país mundialmente por ter aquela ginga do nosso futebol. Então, os clubes que eu chego, eu falo a minha nacionalidade, e eles já logo falam de Neymar, de Ronaldinho. Então, é muito bom o nosso país ter esse conhecimento aqui também. Então, o futebol arte. No Brasil, o futebol arte se perde um pouco pela questão técnica, muito focada no resultado. Como está o futebol arte aí fora? Tão copiado no Brasil, né? Bom, infelizmente, futebol arte é uma das coisas mais lindas que eu já vi, mas infelizmente também aqui nos Estados Unidos eles não gostam muito. Se a gente faz, a gente realmente toma um esporro. Se continuar fazendo, sai do jogo. Então, basicamente, se fosse por mim, eu fazia, porque é um futebol muito bonito, mas pelas ordens, infelizmente aqui a gente não pode fazer, e a gente joga um jogo mais igual ao Campeonato Espanhol, que é um jogo rápido, um jogo de passes, um jogo que acaba sendo mais simples assim, mas com muito objetivo assim. Acaba sendo um paradoxo. Ao mesmo tempo que o futebol arte é conhecido no mundo todo, ele não é atualmente estimulado os jovens que estão iniciando carreira como você. Né? Uma pena. Mas é o resultado que importa. Com certeza. Dando uma pausa só na sua história, a gente vai praticamente falar o tempo todo da sua carreira, mas como está o Brasil? Estou dando a bandeira maravilhosa do Brasil aí atrás, e não dá para a gente ignorar esse momento
pandemia da Covid-19 no mundo todo, passou mais fortemente pela Europa. Agora o Brasil está vivendo um momento ascendente do coronavírus. Como que foi isso aí para vocês? Qual foi o momento mais difícil? Como você vê hoje a cidade retomando devagar aspas da normalidade? Bom, aqui a gente acabou que pegou isso antes de vocês, né? Chegou aqui um pouco antes. Estava matando muitas pessoas por dia. Passavam de 2.000 casos por dia. Então acabou que a gente pegou uma parte difícil aqui, mas com excelentes médicos, não só aqui como no mundo todo, que os médicos têm que ser reconhecidos sim, pelo que eles estão fazendo, mas não só os médicos, né? Todas as pessoas que estão na luta hoje em dia. E hoje, né? Hoje em dia sim, né? A gente retomou os parques, mas é lógico que com muito policiamento, muita distância, e não esquecendo nunca, né, das proteções, que é o álcool gel, usar sempre a máscara, que é importante. Então, aqui a gente está começando a voltar aos poucos, assim, a vida normal. Sim. Vocês chegaram a passar pela tal lockdown, que é a quarentena, ou só isolamento social, que é exatamente o momento que estamos vivendo aqui no estado do Rio, por enquanto, né? Um momento mais de consciência, onde todos procuram as orientações, uso de máscara, isolamento social, álcool gel, enfim. Chegou a passar pela lockdown ou não? Bom, no começo teve que ter, porque estava matando muitas pessoas, mas hoje em dia a gente está levando mais um isolamento consciente. Não chegando muito perto de pessoas, sempre com álcool gel na mão, se for sair tem que levar, não tem jeito. E o bom é que a polícia muito em cima. Então tem limites, assim, quando você vai no supermercado, tem limites de pessoas, você tem que ter tudo a possível higienização certinha. Então, infelizmente no começo infelizmente não, teve que ter, porque infelizmente aqui estavam morrendo muitas pessoas, mas hoje em dia tá melhor assim, e é só basicamente isolamento consciente. A questão do comércio, da indústria, essa paralisação toda, isso é preocupante em qualquer administração pública, aí também não é diferente. Como que o país lidou com isso? De maneira consciente ou ainda muito questionadora, querendo culpar, ou todo mundo tinha consciência que era importante parar naquele momento? Bom, nisso eu tenho que elogiar a população daqui. É uma população que ela já nasce com pensamento avançado. Então, aqui todos lutam pelo país conseguir sair dessa fase. E o povo daqui é um povo que eu acho muito inteligente. Não é à toa que o país está desse jeito. O país vamos dizer que é o número 1 do mundialmente. É um país muito forte, não por causa do governo, mas pelas pessoas que já têm um pensamento humano mais positivo. Então acaba que tudo ajuda. Então acabou que ficou mais fácil o isolamento, assim. Qual recado você enviaria agora para os jovens, as pessoas de modo geral que estão nos ouvindo? Incomoda, é chato usar máscara, é uma coisa que incomoda, você não poder sair de casa, até injusto, né? Acho que está realmente acontecendo da forma que estão falando, mas é uma realidade. Muitas pessoas morreram e muitas estão morrendo no Brasil também. Né? Estamos num pico, inclusive, no Rio de Janeiro, mais um bichinho aqui fazendo arte, mas isso faz parte. E que recado você mandaria para eles hoje aqui no Brasil, em relação a esse cuidado, essa consciência? Bom, primeiramente eu tenho que torcer pelo meu país conseguir sair dessa. Eu acho que todos nós que estão aí, né, tem que fazer a parte de vocês, porque não só eu tenho família, como todos aí têm família, e como eu estou aqui, que eu vi a pior parte disso, uma pandemia que realmente mata muitas pessoas, e, bom, eu não quero perder familiar meu por causa disso, né? Então eu acho que o máximo de pessoas que conseguir fazer a sua parte, não só eu, como o mundo todo, ia estar agradecendo a eles. E é importante ressaltar que, cuidando da gente, estamos cuidando de quem amamos, nossos amigos, enfim, vizinhos, da cidade inteira. Isso é muito importante, essa consciência é muito importante, né, Cláudio? Com certeza, né? Eu acho que todos têm um familiar que já tem
um pouco mais de idade. A gente sabe que essa doença mata pessoas com uma idade mais avançada. Então, eu não quero perder nenhum familiar, que, né, eu já perdi meu avô há pouco tempo. Então, acho que se todo mundo tomar o devido cuidado, acho que a gente consegue sair dessa, assim. Infelizmente, tem pessoas que perderam familiares, né? Então, eu acho que já chega de perder gente, já. Se Deus quiser, vai passar com consciência, todo mundo com cuidado, é um momento delicado. Cauã, em relação aos treinos, nesse momento você está aí em isolamento social ainda, né? Estamos falando, nós aqui estamos, você ainda está. Nos Estados Unidos continua, não é isso? Continua, aqui continua. E o que você está fazendo para manter a forma física? Você como goleiro, tal, não se preocupa o tempo todo com isso. Qual é a estratégia em casa aí? Bom, aqui é um país que a gente tem... Basicamente, a gente só come coisas ruins para o nosso corpo, então eu tento um pouco sair disso. Então, é lógico que a gente tem que ter o cuidado da forma física. E como eu disse que meu pai já foi técnico, ele tem os devidos cuidados. E a gente tem um espaço no quintal muito bom, que a gente tem todos os equipamentos possíveis. Então, eu sempre tento manter minha forma física, né? Porque o futebol um dia vai voltar. E quando voltar, já que o nosso time está ganhando tudo, a gente tem que continuar nessa fase boa. E é lógico que todos os atletas têm que estar com shape em dia. Então, basicamente, eu faço assim no meu quintal os exercícios, tento manter uma alimentação boa, e é basicamente isso que eu estou fazendo aqui, já que está tudo fechado. Isso mesmo. Sobre a questão de previsão de retorno, já tem previsão de quando vocês vão voltar à vida normal, voltar a treinar em campo, ou ainda a expectativa ainda é vaga? Bom, como os parques aqui estão abertos, tem atletas do meu clube que estão fazendo algumas coisas, a não ser em casa, com o devido cuidado que eu tinha dito. Mas, assim, infelizmente ainda a gente não sabe, porque os times aqui são comandados pelas ligas que fazem o campeonato, e a liga ainda não deu uma resposta correta. Mas, se Deus quiser, em julho o campeonato está voltando, se tudo estiver bem, se Deus quiser. E qual é o cronograma do campeonato? Vai começar com qual campeonato e daqui para frente? Bom, todo ano tem um nacional, que é disputado por todos os clubes dos Estados Unidos. Então, a gente começa com o estadual novamente. Se a gente ficar em segundo ou for campeão do estadual, somos classificados para o nacional. E é lógico que a gente vai com toda a força possível. E já que o nosso time foi campeão ano passado, a gente já tem essa vaga certa já no nacional esse ano. Então, como a gente foi campeão do nacional no passado, esse ano a gente pode sim disputar o mundial, que se o nacional já foi difícil, foi um orgulho, o mundial, que é todos os times do mundo todo, vai ser 10 vezes mais difícil, mas é lógico que a gente não vai fugir, a gente não tem medo de time, a gente faz o nosso papel para que seja campeão mundial, que ainda vai ser mais reconhecido mais ainda no nosso time. Sem dúvida. E com essas conquistas já, com muito mais segurança, com mais raça, com mais vontade de ser campeão novamente. Com certeza. Eu acho que todo atleta ama títulos, e quando você ganha um muito importante, é lógico que você vai muito mais focado em busca de mais títulos, né? Vamos muito com mais raça, mais focados, tentando fazer a nossa parte, cada um dentro de campo. Sem dúvida. Então, eu vou lembrar para o pessoal da rádio que está ligando o radinho agora, que estou conversando com o Cauã Brum, atual goleiro titular do clube Geoff Lions, diretamente dos Estados Unidos, via satélite, batendo um papo com a Neia Gesualdi. Uma alegria para mim pessoalmente, repetindo, uma honra, um garoto de 16 anos, já com títulos, conquistas. É um orgulho, um exemplo para a nossa juventude. Eu gostaria que você retomasse um pouco sobre a história aqui do Paduano. Você falou do Paduano, falou do seu pai como técnico. Lembrar um pouco esse passo a passo, as pessoas que te deram força, que te apoiaram, os desafios. Foi isso. Sair de um lugar tão pequenininho, hoje com 43 mil habitantes aproximadamente, né? Batendo bola às vezes num campinho de terra, depois no Paduano, um clube legal, de coração, depois indo para o Fluminense, Botafogo, passando pelo Flamengo, e agora, simplesmente,
na América. Bom, quem não sabe, eu comecei no futsal, com grandes pessoas, atletas, e é lógico que eu tive o sonho de jogar no campo, né? Então, eu tive o Luiz Cláudio como meu técnico de campo, e o Jimmy também, são grandes pessoas. E basicamente, o Jimmy foi meu último título pelo Paduano, foi um título que eu defendi o pênalti na final, foi o meu último título que eu soube aí, e basicamente o meu futebol começou com 10, 11 anos, né, que eu passei pelo Fluminense, fiquei dos 10 aos 14 anos, que foi onde eu pude ter a maior vivência da minha vida, me ajudou muito em questão de habilidade, né, e psicológico. Então, basicamente, meu futebol começou cedo, pela cidade que eu nasci, pelo time que eu tenho a honra de dizer que eu torço pelo Paduano também, e depois, basicamente, foi o Fluminense, dos 10 aos 14, depois a passagem rápida pelo Botafogo, e depois pelo Flamengo, que foi a minha última passagem. E o seu pai também foi técnico no Paduano, né? Foi técnico pelo Paduano e teve títulos. Os amigos relembrarem o nome Pode do seu repetir? pai. Jarbas. Jarbas Brum. Sim. E hoje também ele atua como treinador na área do esporte ou não? Bom, ele teve convites, né? Até dos times que eu passei, porque ele tem uma mentalidade boa, assim, como técnico, tem umas jogadas, assim, boas, mas aqui nos Estados Unidos, assim, ele busca só me ajudar mesmo, a acompanhar meus jogos, e a vida um pouco de técnico, assim, ele deixou um pouco. Bacana. Como um jovem atleta, se você hoje pudesse ter um projeto já, digo, na prática, para poder fazer um resgate de jovens das periferias, né, pessoas mais carentes, como seria esse projeto? Consegue já imaginar a ideia, assim, como um atleta pensando em multiplicar outros Cauã? Bom, basicamente, multiplicar jovens atletas, eu acho que é muito bom. Eu, um dia, se eu tivesse condição, sim, é lógico que eu ia ajudar pessoas de diversos lugares, mas é lógico que eu nasci em Pado e eu ia tentar ajudar o máximo possível Pado, mas não só Pado, como a nossa região também. Então, basicamente, é lógico que eu ia ter uma escolinha, eu ia ter profissionais comigo me ajudando nessa realização de sonhos de outros atletas, mas não só como deles, como o meu também, que é ajudar pessoas, e assim fazer que o nosso país continue sendo o melhor do futebol. Se você pode estar falando, estão nos ouvindo, o que você diria hoje para os nossos administradores públicos, especialmente de Pádua, que tem o poder de melhorar os campos de futebol, dar oportunidade para o jovem atleta? O que você diria para ele? O que faz falta aqui realmente? Bom, basicamente, é lógico que falta mais escolinhas, né? Falta mais ajuda de pessoas. Eu conheço grandes pessoas aí que têm escolinhas como o Esqui, que basicamente não tem muita ajuda. O meu pai tenta ajudar da forma que pode também, não só ele, como outros técnicos. Então, acho que chegar mais junto, assim, com essas pessoas que têm o amor, a paixão pelo futebol e a paixão de ajudar colegas, assim, é lógico que ia ser muito importante. Mas acho que vem de cada um o seu pensamento. Sim, perfeito. O que você diria para um jovem que tem o mesmo sonho que você? Sonhar não custa nada, embora seja muito difícil chegar onde você está, o que facilita bastante, facilitou, como você falou, seu pai tem a família aí, mora aí. Mas, enfim, um jovem da periferia que sonha ser um grande jogador de futebol, o que você diria para ele? Bom, basicamente, eu amo Pado, mas eu saí de uma cidade que basicamente não tem uma escola, um time muito forte de futebol. Eu basicamente tive que sair um pouco distante de Pado, mas é lógico que eu nunca deixei de sonhar como moleque, igual eu via pessoas que eu gostava jogando na televisão e tinha o sonho de estar onde que ele está hoje, mas acho que só o sonho em si não faz você de um jogador. Você tem que ter a raça, tem que ter o foco, e basicamente tem que ter a fé que tudo é possível, né? É lógico que contar com a ajuda de algumas pessoas, com uma sortezinha aqui ou ali, e aí, juntando o seu futebol com isso, eu acho que todos é possível conseguir sim, porque nada é impossível. Vou dar o exemplo de hoje em dia, que não só o Neymar que tem aí como habilidoso, que a gente gosta, como grandes outros jogadores, mas o Neymar,
que também saiu de baixo, saiu do futsal, e hoje em dia é um dos mais conhecidos que tem no mundo. E joga no PSG, que é um dos melhores times que tem. Além do Neymar, sempre fala nele, qual mais você admira entre os nossos grandes jogadores aqui no Brasil? Bom, por eu não ser jogador de linha, eu tenho, como que eu vou dizer, ídolos que são goleiros, né? É lógico que eu não podia deixar de o Júlio César, antigamente foi um grande profissional. O Dida, eu via bastante vídeos deles assim, e continuo vendo no YouTube. O Tafarel também, que foi um grande goleiro hoje em dia, como muitos outros assim que me inspiram. O time do coração é o Fluminense. Se não fosse o Fluminense, seria qual? Eu acho que torcedores do Fluminense, se eu falar isso, podem ficar um pouco irritados comigo, mas eu tenho a paixão pelo Flamengo. Igual quando eu vesti a camisa deles, foi um orgulho. Então, eu acho que hoje, se eu não fosse Fluminense, eu acho que Flamengo, sim, seria meu segundo time. Bacana. Eu estou aqui me lembrando, interessante, acho que a sorte é toda minha, entrevistar e fazer matérias com goleiros. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Vinícius Silvestre, é um jovem também, na época, ele estava com 22, 23 anos, ou menos um pouquinho, no Palmeiras. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir falar no Vinícius Silvestre. É um jovem batalhador, e eu estou me lembrando, goleiro. Goleiro lá, goleiro aqui. Sim, basicamente não é uma posição mais conhecida, é uma posição que tem muitas poucas pessoas, mas eu acho que quem nasce com essa paixão de fazer uma defesa pelo um gol, eu acho que é muito importante, mas eu acho que todas as profissões, todas as posições são importantes, mas eu acho que a gente é único. A gente não usa a mesma camisa que os atletas de campo, então basicamente nós goleiros somos únicos e é uma profissão muito complicada. Verdade. Então, a carreira é uma carreira curta, né? Tem que ser um meteoro para realmente marcar. O que você pensa sobre isso? O que você pensa começando tão cedo, lá na frente? Você vê essa carreira tão rápida? Qual a perspectiva, além de ser campeão várias vezes? Lógico, é um momento delicado para qualquer atleta, né? Tem que parar aí, não sei, aos 30 anos, 35. Bom, eu vou jogar futebol, acho que até o máximo que eu conseguir. Vou tentar honrar as pessoas que um dia botaram fé em mim, mas eu penso que eu acho que dá para chegar mais que essa idade, sim, mais ou menos uns 38 anos. Depois disso, quero curtir, é lógico, quando eu tiver uma família, curtir viajando, mas basicamente essa idade que talvez eu possa algum dia, assim, não jogar mais bola. E quando voltar ao Brasil? É Fluminense mesmo? Ou, de repente, pela seleção de qualquer outro país jogando contra o Brasil? Bom, é uma hipótese. Hoje em dia, se eu voltasse a jogar no país que eu gosto, no país que eu nasci, eu tenho sim um sonho de ser pelo Fluminense. Eu conheci grandes profissionais do Fluminense que eu realizei meu sonho, porque quando eu tinha 8 anos, eu vi eles na televisão. Quando eu tinha 14, eu vi eles do meu lado. Então, eu acho que esse sonho eu realizei. Eu amo o Fluminense e nunca vou deixar de falar isso, mas eu acho que se eu pudesse escolher assim a jogar no clube, eu não vou deixar de falar que eu quero jogar no Flamengo, aonde que eu passei. E é um clube que é indiscutivelmente hoje em dia um dos mais fortes, uma torcida muito linda que eles têm. Então, basicamente, se eu fosse voltar, poderia ser o Flamengo. E se o destino colocar na seguinte situação? Você jogando contra o Brasil numa Copa do Mundo. Já pensou nisso? Bom, para você poder jogar uma seleção aqui, você tem que naturalizar americano, e isso eu nunca vou fazer, porque eu amo esse país, eu tenho muito orgulho dele, porque foi o país que me ajudou a ser quem eu sou hoje, basicamente, mas eu sou brasileiro e jamais vou deixar de ser. Então, eu acho que essa hipótese não vai ter. Você não quer correr o risco, né? Porque aí, naturalmente, você teria, com todo esse talento, um grande risco de, futuramente, quem sabe, né,
jogar contra o Brasil. Não seria muito fácil, né, Cauã? O coração não ia aguentar, hein? Não, talvez eu poderia ficar um pouco emocionado também de jogar, é lógico, a seleção, mas, como eu disse, eu tenho muito orgulho do meu país e jamais vou me naturalizar nesse país e deixar de ser o que eu sou, onde minha família está, onde eu nasci, tenho muito orgulho de ter saído. Então, eu acho que se algum dia Deus permitir jogar na seleção bem, se não, vamos ver os jogos pela TV mesmo. É verdade. Mas há a possibilidade de você jogar com algum clube brasileiro estando nesse momento, nesse patamar, não dá? Sim, tem muitas possibilidades, como o Mundial. O Mundial são times do mundo todo. Então, basicamente, se a gente jogasse o Mundial que esse mês passado, mas foi cancelado, a gente poderia ter o risco de jogar com Botafogo, Flamengo, Fluminense, como outros grandes clubes do mundo todo, né? Então, essa possibilidade de jogar assim com esses times assim é muito possível. E você torce para que isso aconteça rapidamente ou você gostaria que isso não acontecesse tão rapidamente porque iria jogar contra o seu país? Como que é isso na cabeça? Bom, eu acho que times assim eu ia ficar feliz de jogar, mas como eu disse, em seleção jamais. Mas time sim, é uma vontade que eu tenho de jogar, de rever os meus amigos, que eu fiz amigos que hoje em dia estão muito bem de vida, estão no profissional, igual o Miguel do Fluminense, que hoje em dia tem 17 anos e está no profissional. Ele era do meu time, eu joguei muitas vezes com ele, então é lógico que eu ia ter o orgulho de jogar assim, com esses times assim, e rever muitos atletas, né, que eu passei jogando no mesmo time. Posso imaginar a grande emoção. Em relação aos patrocínios, no Brasil isso é muito importante, relembrando a entrevista da semana passada com o campeão mundial de jiu-jitsu, Luciano Mandotti, falou bastante sobre a importância dos patrocínios, né? Um atleta na modalidade de jiu-jitsu. Isso não acontece no futebol aí, ou isso também é importante e foi importante em algum momento? Bom, como eu disse, esse país te dá tudo. Basicamente, tem atletas que às vezes tem que gastar um pouco com umas coisas, não muito, né? Mas por eu ter saído de um time que é rival, basicamente a gente assinou um negócio que eu ganhava tudo. Então, por mim, as coisas não saem nada, mas esse país, tudo que você quer fazer, eles dão a possibilidade de te dar. Só basta você ter um talento. E por eu ter ganhado tudo, eu tento fazer no campo, né? Tento pagar isso em campo. Então, sim, aqui é um país que ajuda muito. Cauã Brum, no microfone aberto pela Rádio Ritmo FM, os ouvintes que não acompanharam no início nosso bate-papo, nossa entrevista, eles poderão acompanhar através do site da rádio, Cauã. Vou repetir aqui, é o www.ritmo104.com.br, também através do Facebook da rádio, que é FM Pádua, através também das suas páginas, né? Cauã Brum, também vou compartilhar, logicamente, ele não é Gesualdi, e os amigos também irão compartilhar. Então, todo mundo vai poder ouvir esse bate-papo nosso. Que recado você mandaria para os amigos que estão com saudades de você? Já que você está tão focado, o pessoal está querendo te ver, te dar um abraço, orgulhoso de te encontrar, falar, poxa, ninguém está falando. Isso é muito bacana. Bom, basicamente eu fiz muitos amigos, porque eu passei em muitos clubes na minha cidade. Então, eu acho que eu tenho que dizer que é lógico que eu tô com saudade de todos, tô com vontade de bater uma bolinha com eles, tô com vontade de dar uma saída no final de semana com eles. Então, eu quero mandar um grande abraço, é lógico que todos os meus amigos que estão vendo, e que um dia eu saí de lá, eu fui. Mas como dizem, eu volto. Então, esperem mais um pouquinho que algum dia eu volte. Já você está aqui, para passeio. Vai voltar para aí, para fazer a carreira, depois voltar a pegar de novo. Sim, com certeza. Eu penso em ficar aqui até mais velho, ter uma família aqui, ter meus filhos. Eu quero que meus filhos nascem aqui, estejam em inglês, mas é lógico que eu vou visitar muito aí ainda. Então, basicamente isso. Legal. Então, que pena, nosso tempo está quase chegando ao fim. O microfone aberto acontece sempre de 9 às 10 da manhã, ao sábado. E eu vou lembrar nossos ouvintes que você é um atleta com 16 anos apenas, Cauã Brum, goleiro titular pelo clube de Off Lions,
na cidade de New York, Estados Unidos. Cauã já é campeão estadual, campeão nacional 2019, essas medalhas maravilhosas no peito. Conquistou também o título de goleiro número 1 na cidade de New York e título de segundo melhor goleiro do estado de New Jersey. Olha, é uma carreira muito linda para um garoto tão jovem. Parece que o tempo para você fica elástico, você conseguiu fazer muito mais coisas. Com certeza. Com certeza eu tive títulos que eu jamais sonhei. E é lógico que no país que eu nunca pude imaginar, né? Então é lógico que eu fico muito feliz, assim. E eu espero que os meus próximos anos, é lógico que eu ganhe mais e mais títulos ainda. Então, eu peço que Deus me abençoe. Minha família, é bom que eles sempre conversam comigo, me ajudam. Então aí acaba ficando um pouco mais fácil. Aí, tá muito bem assessorado. Garoto jovem, com talento, humildade sempre. E que vem aí muitos outros campeonatos com muitos títulos. Muito sucesso na sua carreira. Bom, basicamente eu também não podia deixar de falar. Meu último jogo pelo Nacional. É o jogo que é a camisa que eu fui campeão. E basicamente, já que domingo é Dia das Mães, essa blusa aqui eu vou dar uma assinada nela e e minha mãe vai receber esse grande presente aí quando ela ver esse momento. Que presente, hein? E é uma coisa que eu guardo com muito carinho, porque é a blusa que eu pude jogar o maior campeonato que eu já joguei hoje em dia. Então, ela merece esse presentinho especial de Dia das Mães. Dizer que sua mãe é Vanessa Silva, super orgulhosa, mãezona, vai receber esse presentaço do filho. É um presente sem tamanho. Você tem uma outra camisa guardada aí, eu tenho certeza, do Paduano. Eu tenho duas camisas do Paduano. E essa camisa aqui é do torcedor, do Paduano. Ana! Que Que eu uso linda! muito. E é lógico que eu tenho a camisa de jogo do Paduano, que é uma das camisas mais bonitas que eu acho. Que é do Paduano. Camisa do Paduano direto dos Estados Unidos, nas mãos do Cauã. Pronto, que barato! Linda! Eu sonho em jogar ainda, é lógico que um jogo ou dois mais ou menos, mas eu vou realizar esse sonho ainda. Eu converso com eles hoje em dia, que um dia eu possa voltar e fazer esse jogo. Deus quiser, Cauã. Cauã, grande abraço para você. Agradecendo em nome da rádio por ter aceitado o convite, bater um papo com os ouvintes da rádio. Comigo, fiquei emocionado de falar com você. Desejo muito sucesso na sua vida, na sua carreira, que realize todos os seus sonhos. Continue sendo exemplo para essa rapaziada, para essa garotada. Tá bom, querido? Eu digo mesmo, né? A jornalista que é você, a rádio que eu tô falando, eu tenho que agradecer a todos que estão vendo, né? Lógico que não só meus amigos, como minha família, como pessoas que me conhecem e como pessoas que não me conhecem, que estão conhecendo um pouco mais, conhecer um pouco dos meus títulos, um pouco mais dos meus sonhos, dos times que eu torço. É basicamente isso, né? Igual eu disse, um dia eu vou, mas eu também volto. É isso aí. Você pode ter certeza que o povo paduano tem muito orgulho de você, principalmente saber que você tem no coração aí, coração realmente cheio do paduano, de boas lembranças. É muito grato às pessoas que te ajudaram e nós só podemos torcer mais e mais na sua carreira. Com certeza. E antes disso também, quando você me perguntou os presentes que eu tenho mais especiais, acho que é lógico que eu não podia deixar de falar esse, que quando meu avô morreu, o campeonato estava no final. Quando ele morreu nas oitavas de final e eu fui campeão. E o time fez uma grande homenagem à minha pessoa, me dando a última bola do jogo, com uma mensagem para o meu avô. Então, acho que isso é muito importante deixar de falar, que é uma pessoa que, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu ficava chutando bola na rua, e basicamente foi aí que o meu sonho de ser futebol, o meu sonho de ser um atleta, começou. Oh, que lembrança linda, hein? Gratidão. Parabéns, João. Sobretudo, caráter. Antes, vem a construção do ser humano, né? Isso é muito bacana.
sucesso, felicidade para você, tudo de bom. Eu digo Traga mesmo, muito gente. eu digo mesmo. Eu falei nomes aqui importantes, como de grandes atletas, mas eu não podia esquecer de deixar de falar do Délcio, que foi também um goleiro do Paduano, e que, se eu cheguei no Fluminense, foi ele basicamente que me ajudou em tudo, porque ele era um grande goleiro e acabou me mostrando isso. É lógico que eu não vou lembrar nomes de todo mundo, mas cada um que passou no meu caminho sabe. E eu tenho que dizer, né, que se hoje em dia eu estou aqui, é por causa de todos eles. Com toda certeza. E eles vão ouvir e vão ficar muito felizes de saber que você se lembra e agradece. Muito bacana. Cauã, 1 hora de bate-papo, podia ficar falando mais e mais, mas rádio é isso, né? É um tempo curtinho e teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Pode ter certeza disso. Estamos terminando, então, o microfone aberto pela Rádio Ritmo FM. Hoje, conversei, ainda estou aqui no tete-a-tete, via satélite, com o atleta Cauã Brum. Um beijo no seu coração, tudo de bom, sucesso. Digo mesmo. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.